Boa noite, meu povo. Agora, oficialmente, iniciando a nossa aula de Direito Administrativo. Hoje, o nosso tema, amores, é bens públicos, tá? Então, é interessante que vocês tenham em mãos um mapa esquemático que eu coloquei, fiz com todo amor e carinho. Está lá salvo engano, está no encontro 9 em aula, tá? Um mapa esquemático com um resumo sobre bens públicos. E é esse mapa esquemático. Oi? É esse mapa esquemático que nós vamos utilizar. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Espera aí. É esse aqui, ó, bens públicos. Procurem lá. Se eventualmente alguém não encontrar, preste bastante atenção na explicação de hoje. E aí, o que eu pedi para você anotar, você anote. Mas a maioria das informações essenciais vocês têm em mão, porque além desse material que eu disponibilizei, esse mapa esquemático, tem um material no slide também que eu deixei para vocês, tá? Que ele é um pouquinho, assim, tem mais informações. Mas o básico vocês têm aí nesse mapa esquemático, bem organizado, para vocês. Eu sempre monto esses mapas esquemáticos pensando naquele que está estudando para um concurso, alguma coisa assim, para facilitar a compreensão de vocês, tá? Agora, estudar bens públicos, a gente tem que ter em mente o seguinte: eu não sei se vocês já tiveram direito civil, o estudo sobre bens. Se já tiveram ou vão ter, vocês têm que ter uma coisa em mente. Todas aquelas regras de direito civil sobre bens públicos não se aplicam ao direito administrativo. Nós utilizamos o Código Civil para efeitos de conceito. Vocês vão ver no mapa esquemático de vocês, eu cito alguns artigos do Código Civil, mas somente para conceituar, tá? Por que a gente não aplica o que a gente estuda no direito civil no direito administrativo? Porque direito civil é ramo do direito privado. Ali eu estou falando da relação, quando eu estudo bens, da relação do particular com outro particular. E eu já disse para vocês que essa relação de um particular com outro particular é uma relação horizontal, né? Uma relação de igualdade jurídica, mesmas oportunidades que eu tenho de defender o meu bem, você tem o seu patrimônio. O meu bem, se eu não pagar uma dívida, ele pode vir a ser penhorado. Isso não acontece com o Estado. Primeiro que a relação jurídica do indivíduo para com o Estado é uma relação jurídica vertical. O Estado, ele está num outro patamar, porque ele tem a proteção do interesse da coletividade. E sempre que o interesse do particular chocar com o interesse da coletividade, a regra, porque tem exceções, claro, a regra é que vai prevalecer o interesse da coletividade. Então, por que eu estou falando disso de bens públicos? Porque, gente, quem está com meu áudio aí, corta aí o microfone, porque senão eu vou ficar me ouvindo, aí eu me atrapalho. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque tratar de bens públicos não é da mesma forma. Vou dar só um exemplo. Se você trabalha para a esfera privada, vamos imaginar que você trabalha numa determinada empresa e aí você é mandado embora injustamente, você não recebe suas verbas trabalhistas, você aciona essa empresa judicialmente, você ganha e não recebe seu crédito trabalhista, e aí é possível penhorar alguns bens do seu antigo empregador. Isso é possível, fazer a penhora de alguns bens. E vocês vão ver que com a administração pública isso não acontece. Se você é um servidor público e você tem um crédito com a administração pública, aí você pode pensar, nossa, tem tantos bens, tantos imóveis, vamos ver se a gente consegue uma penhora. Não vai conseguir, porque o regramento é diferente por conta dessa relação jurídica de verticalidade, tá?
E hoje a gente vai entender como é que funciona. Hoje a gente vai compreender aquelas ações, por exemplo, principalmente da prefeitura, que a gente vê, que a gente até fala assim, poxa, professora, é muito injusto. As pessoas, elas têm o direito de trabalhar. Por que as pessoas que estão ocupando as calçadas, vendendo produtos, vem a fiscalização e retira essas pessoas dizendo que elas estão de forma irregular? Tudo isso tem a ver com o estudo de hoje, bens públicos, tá? Então, hoje é para a gente responder essas questões, para a gente entender perante o direito como que isso funciona. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, alguns aspectos gerais, que eu deixei lá no material de vocês, eu coloquei alguns aspectos gerais. Estudar os bens públicos, tudo que eu vou falar aqui, aplica-se tanto aos bens móveis quanto os bens imóveis. Aplica-se os dois. Quando eu quiser diferenciar, que houver a necessidade de fazer essa diferenciação, eu vou informar para vocês, tá bom? Agora, quando eu falo de bens públicos, eu estou falando daqueles bens cujo titular é o Estado, né? Como pensar no proprietário. O titular do bem é o Estado. Então, todas as características, tudo que eu passar para vocês tem a ver com esse titular. Agora, tem uma exceção, tá? Tem uma exceção. Aplica-se, e eu vou considerar também bens públicos, quando eu estiver falando também de bens particulares que sirvam para a execução de serviço público. Como que é isso, professora? Olha só, vamos imaginar que tem uma concessão aqui, em Rondonópolis. Vamos imaginar aqui o transporte urbano coletivo que nós temos aqui. O transporte urbano coletivo, nós temos uma empresa privada que presta esse serviço público. Então, aqueles ônibus não pertencem ao município, pertencem à empresa privada. Vamos imaginar que os empregados ali movam uma ação trabalhista contra a empresa e eles ganham. E eles não recebem. E aí eles pedem para penhorar esses ônibus. Não vai ser possível. Por quê? Porque, embora bens particulares, eles estão ali servindo para a execução de um serviço público. Então, todas as características dos bens públicos, eu aplico também para esses bens particulares. É a mesma coisa, por exemplo, de um aluguel de um veículo para transporte urbano, transporte rural, aqueles ônibus. Então, tem uma empresa que faz o transporte rural das crianças, é uma empresa privada, porém, ela está prestando um serviço público. Vai ser adotadas as mesmas características, enquanto esse bem estiver disponível, tá? Enquanto esse bem estiver disponível e sendo utilizado pelo Estado para a prestação de um serviço público, ele vai adotar as mesmas características que nós vamos estudar aqui, tudo bem? Agora, a gente também não pode esquecer de outra situação. Nem todos os bens que pertencem ao Estado, eu vou dar essa característica de bem público que nós vamos estudar durante toda a aula. Tem uma situação que não se aplica, tá? Olha só a inversão. Vocês estudaram lá em organização, que é a nossa aula passada, vocês estudaram sobre as empresas estatais. Então, nós temos empresa pública e temos a sociedade de economia mista. Exemplo, Caixa Econômica e Banco do Brasil. No caso deles, embora eles sejam empresas estatais, os bens deles não têm a característica que nós vamos estudar aqui, tá? Vocês têm também uma tabela que eu deixei para vocês, com um resumo sobre a organização da administração pública. E lá eu explico que os bens deles são regidos pelo direito privado, ou seja, é possível penhora, tá? Por exemplo, é possível a penhora. Então, tudo que nós vamos estudar aqui não se aplica para a sociedade de economia mista e nem para a empresa pública. Exemplo, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Não se aplica. E o que aplica, professora? A regra do direito privado. Quando vocês estudarem lá no Código Civil, bens públicos, não me pergunte
sobre o Código Civil. Gente, eu mal sei. Olha que eu sou ruim até em pensão alimentícia, já vou dizendo, tá? Que eu não sei nem cobrar pensão alimentícia corretamente. Então, aplica-se a esfera do direito privado. O que nós vamos estudar hoje é a regra geral dos bens públicos, tirando essa exceção que eu passei para vocês, e também incluindo os bens particulares que estão na prestação de um serviço público. É como imaginar hoje, por exemplo, um hospital privado que esteja aí em uso, né, para o serviço público nesse período. Não vai ser possível, ele vai adotar as mesmas características que nós vamos estudar nessa aula, ok? Bem, visto isso daí, qual é a finalidade, então, professora, dos bens públicos, sejam móveis ou imóveis? Eles têm uma função pública, que é uma prestação de um serviço público, eles estão ali para atender a coletividade, ora eles vão servir para uso do povo, ora eles vão ter uma destinação especial para que o Estado possa prestar o seu serviço, ora eles vão ter uma função patrimonial, que é aumentar o patrimônio do Estado, né? Uma função econômica. Então, essa é a função dos bens públicos, sejam móveis, sejam eles imóveis. Então, professora, quais são as características? Está lá no material de vocês também as características dos bens públicos, todos eles, tá? Isso é muito importante, essas características. E para a gente poder começar, a primeira dela, eu coloquei lá assim, restrição quanto à alienabilidade. Aí você pode colocar uma observação. A característica eu coloquei assim, restrição quanto à alienabilidade. O dia que você pegar uma obra, é bem provavelmente que a doutrina, a maioria delas, eles colocam assim a característica, inalienabilidade. Por que que eu não uso essa expressão? Porque quando eu digo que um imóvel é inalienável, dá a impressão que eu estou dizendo que não é possível vendê-lo. Mas o Estado, ele pode sim vender os seus bens, tá? Ele pode promover a venda dos seus bens, sejam móveis ou imóveis, não tem problema. Só que tem algumas restrições. O Estado, ele precisa seguir alguns procedimentos, alguns aspectos burocráticos, como, por exemplo, o princípio da isonomia, respeitar o princípio da moralidade, tem que fazer um processo licitatório, um leilão ou uma concorrência para ele promover a venda. Ele não pode escolher para quem ele quer vender, mas ele pode vender. É por isso que eu prefiro usar a expressão restrição quanto à alienabilidade, quanto à possibilidade de venda. Hoje eu vou falar rapidinho como que o Estado faz para poder vender um bem móvel ou imóvel, tá? Mas isso aí é um pouquinho lá na frente. Então, essa é a primeira característica, tá? E qual é a segunda característica que eu já até falei para vocês aqui? A segunda é chamada de impenhorabilidade. Gente, não se fala em penhora de bem público. Não, bem público, ele não pode ser utilizado para pagamento de dívida, para pagamento, para o Estado pagar os seus credores. Ele não pode entregar um imóvel para pagar uma dívida, um bem móvel ou um bem imóvel. Não pode. Um juiz não vai determinar a penhora de um bem público. Essa é a regra, tá? Isso não é possível. Mas, professora, se não é possível e eu tenho um crédito com o Estado, como que eu recebo? Se o Estado não me paga. E então, criança, você vai ter que ir lá no artigo 100 da Constituição Federal e conhecer o famoso precatório. De uma forma bem singela, bem simplória, o precatório, ele funciona assim, é como imaginar uma fila. Imagina aí diversas filas. Você chega para receber do Estado,
tem várias filas e você está com seu crédito lá. E aí você vai chegar para receber, simbolicamente, precatório é mais ou menos isso. Aí vão perguntar para você, esse crédito que você tem com o Estado é de ordem alimentícia? Não, não é não. Então tá, essa fila menor aqui é uma fila preferencial para quem tem créditos alimentícios a receber do Estado. Então, você é um credor maior de 60 anos? Não, não sou. Então, essa aqui é uma outra fila especial, que preferencial, que são os credores idosos. Você é um credor comum? Sim, sou um credor comum. Eu tenho aí umas verbas indenizatórias do serviço público que eu preciso receber. Então, pega a fila. E aí você vai para a fila. Aí, todo ano, o Estado, ele organiza o seu orçamento e ele informa na LOA, Lei de Orçamento Anual, o valor do orçamento município. Quando eu falo Estado, gente, eu estou falando tanto do município, do Distrito Federal, da União e do Estado membro, qualquer um deles. Eles têm a LOA, Lei de Orçamento Anual. Ele vai indicar quanto que ele vai reservar do seu orçamento para pagar o precatório. E aí ele vai organizar a fila para ir pagando. Se de repente chegar a sua vez na fila, você só vai receber se tiver na programação. E pode acontecer, que não é assunto dessa aula, isso aí é mais para direito financeiro, de você chegar na fila, chegar a sua vez e dizer assim, realmente, isso eu estou dizendo depois que você já demandou judicialmente, você já transitou em julgado e você só quer receber, tá? Isso é bem depois. Quando chegar a sua vez na fila, dizer assim, olha, nós não temos mais financeiro para pagar. Ou então, ó, pelos próximos um ano aí, nós vamos suspender por conta da despesa do Covid. Isso é possível acontecer, tá? É por essas e outras que as pessoas dizem que promover ação contra o Estado é quase que montar uma poupança para os filhos, não é nem para nós, é para os filhos, porque demora mesmo por conta de todo esse aspecto burocrático que não é possível penhora. Tá ok? Então, dito isso, olha só, nós já vimos restrição quanto à alienabilidade, quanto à venda, impenhorabilidade, e uma outra característica chama-se impossibilidade de oneração. Gente, não é possível o Estado ele colocar um bem como garantia a um credor. O Estado querer fazer um empréstimo perante, sei lá, um banco, um financiamento e querer dar um imóvel como garantia. Gente, não é possível, tá? Bens públicos não podem servir para essas questões. Olha só a diferença que é da esfera privada. Você vai fazer um financiamento, você vai fazer um empréstimo particular, seja lá o que for, você pode dar um bem seu como garantia de pagamento. O Estado, ele não pode fazer isso. Outra questão também, que é muito interessante, chama-se imprescritibilidade, que a gente chama prescrição aquisitiva. Imprescritibilidade, que é não há prescrição aquisitiva. O que significa, professora? O Estado, ele não perde o direito perante o bem, a propriedade do bem, ainda que ele não esteja utilizando esse bem. Do que eu estou falando? Do famoso que uso capião. Então, não é possível alegar uso capião em bem público. O indivíduo particular, ele pode entrar na área pública, ele pode ficar ali 5, 10 anos, fiscalização passa para lá, fiscalização passa para cá, ninguém fala nada, ninguém comenta nada. Opa, na hora que der aí os requisitos do uso capião lá do Código Civil, eu vou ingressar com uma ação e vou ter o direito à posse desse bem permanente. Não vai ser possível, porque os bens públicos são imprescritíveis, ou seja, não é possível. Já tem até súmula do STF aí para vocês, a súmula 340. Olha aqui que está aqui, ó, coloquei aqui no cantinho a tela para vocês, ó. No material de vocês, está bem no cantinho do lado direito aí superior. Bens públicos não podem ser adquiridos por uso capião, nenhum bem público, tá, gente? Isso não é possível.
E aí eu falei para vocês as características gerais. Então, todas essas características que eu apresentei vale para qualquer bem do Estado. União, Distrito Federal, Estado membro, município, qualquer um deles. Vale também essa característica para os bens que estão, olha só, para os bens particulares que estão prestando serviço público. Isso quer dizer que aquela empresa que presta serviço aqui de transporte urbano coletivo, se for fazer um empréstimo, ela não pode colocar os ônibus como garantia? Não, ela não pode. Mas, professor, e se ela conseguir fazer isso? Coitado do credor, tá? O credor não vai conseguir tomar esses bens, tá? Porque pelo menos enquanto estiver sendo utilizado pelo Estado para prestação de um serviço público, ok? Vou dar continuidade. Gente, qualquer dúvida, aí vocês me chamam, faz a pergunta. Hoje eu vou abrir, nós estamos aqui numa quantidade boa. Se tumultuar, aí eu corto o microfone de vocês e não deixo vocês perguntarem. Mas por enquanto, vocês não vão abordando, eu vou seguindo, tá ok? Agora, dando continuidade, eu vou abrir aqui o material só para mostrar para vocês. Olha só, os bens públicos, eles sofrem uma classificação. Olha aqui, eles têm uma classificação aqui, vou subir. Eles são classificados em 3 grandes grupos: bens de uso comum, bens de uso especial e bens dominicais ou dominiais, mas o muito utilizado dominicais, tá? Nós temos essas 3 classificações. Tanto bens móveis quanto bens imóveis, todos eles são passíveis de serem classificados em 3 espécies. Nós vamos ver cada uma delas. E aqui, preste atenção, que tem umas expressões que eu até coloquei em destaque aí, ó, afetação e desafetação. Gente, isso cai demais em concurso, cai demais mesmo. No exame da ordem, eu sou capaz de arriscar que se cair bens públicos no exame da ordem, vai cair afetação e desafetação, tá? Vai cair essas expressões para vocês, porque, primeiro, ela não é de uso comum e recorrente. Então, ela é uma expressão bem específica do direito administrativo e bem específica de bens públicos. Só quem é da área, quem está estudando mesmo, vai lembrar dessas expressões. Bens de uso comum, uso especial, bens dominicais, tudo bem, isso aí já está quase que no linguajar comum do direito administrativo, mas afetação e desafetação não é tão corriqueiro assim. Então, vamos lá, olha só. O primeiro que eu quero comentar com vocês são os bens de uso comum. É o mesmo que dizer bens de uso coletivo. São aqueles bens do Estado que estão à disposição da coletividade. É para serem utilizados pela coletividade. Essa é a finalidade do bem, está à disposição da população. É por isso que, para utilizar esses bens, a população não precisa de autorização. A população, usando bem para a finalidade que ele foi destinado, você não precisa de autorização. Você precisa de uma autorização para ir numa praça pública? Não, você não precisa. E a praça é um bem público. E é um bem público de uso comum, de uso coletivo. Então, eu não preciso de autorização. Se eu vou numa praça no final de semana, que agora, né, a gente está tendo essas restrições. Se eu vou ali na praça, sentar no banco, fazer o uso da praça para o fim que ela é destinada para o meu lazer com a minha família, eu não preciso de autorização, porque essa praça, as ruas, as calçadas, o zoológico, as vias públicas, até os estacionamentos públicos que nós temos aí, que montam estacionamento, eu não preciso de autorização se eu vou utilizar esse bem para o fim que ele destina, ok? Isso é bem de uso comum. Agora, preste atenção numa coisa. Eu tenho, Antonieta, o direito de reunião.
Isso é consagrado pela Constituição. Então, todas as pessoas, elas podem se reunir. E vamos imaginar que nós não estamos nesse período do Covid aí, que eu queira reunir com os meus alunos ali na Praça Brasil para dar aula de bens públicos ali. Gente, se é uma reunião normal, que não vai dar um efeito de muita aglomeração, eu não vou precisar comunicar. Olha só, eu não preciso de autorização. Eu não vou precisar comunicar. Agora, se eu vou fazer um evento, quero reunir ali para a gente poder, sei lá, 6, 7 turmas da Unic ali na praça para fazer algum tipo de movimento. Lembrando que fora do período do Covid, é claro, né? Num direito da normalidade, né? Não num direito assim de restrição como nós estamos vivendo hoje. Então, se eu vou fazer um uso ali do meu direito de reunião, não é que eu tenha que pedir autorização, mas se vai fugir um pouco do uso regular e da normalidade, eu vou precisar não de autorização, mas de informar o ente, no caso, no nosso exemplo, a prefeitura. Olha que eu não peço autorização, eu informo por uma questão de segurança, por uma questão de organização do espaço. Lembrando que eu não peço autorização quando eu vou fazer o uso do bem regular, direito de reunir, de reunião. Eu não estou dizendo que eu vou utilizar a Praça Brasil, por exemplo, para poder vender a minha arte, as minhas miçangas. Não, eu estou dizendo que eu vou reunir com os meus alunos ali para exercer o direito de reunião, de fazer algum tipo de manifesto. Aí, por vezes, eu tenho que informar a prefeitura por uma questão de segurança. Não estou dizendo que eu vou fechar rua, tá? Não, não. Isso eu estou falando de uso regular. Agora, esses bens, que é de uso comum do povo, de uso da coletividade, vocês precisam entender que é possível cobrar taxa. Ainda que seja destinado para o uso do povo, é possível cobrar uma taxa, que essa taxa ela vai ser revertida na manutenção. Vamos pensar ali, vamos pegar os nossos exemplos aqui da nossa cidade, ali no cais. Ah, professor, então é possível ali onde o pessoal tem aquela área de lazer, pratica esporte, de repente a prefeitura fechar ali e começar a cobrar uma taxinha para entrar? Sim, ali é um bem de uso comum. É possível? É sim, no cais é possível? É, porque essa taxa ela vai ser destinada à manutenção. Mesma coisa é um zoológico, um parque público, um bosque, tá? Então é perfeitamente possível. Por que eu estou frisando isso? Porque daqui mais para frente na aula, eu vou informar para vocês o que acontece. Por exemplo, eu, Antonieta, deixei a vida de professora. Misericórdia, não dá, trabalha demais. Eu quero viver da minha arte, da minha miçanga. Quero confeccionar miçanga e vou vender na praça. Olha só, eu estou querendo utilizar um bem de uso comum que tem uma destinação. Eu quero usar aquele espaço para obter, né, vantagem, uma vantagem particular. Eu quero explorar aquele espaço que é destinado para todo mundo, para fins privativos. Aí é diferente. Aí eu não tenho só que informar a prefeitura. Aí eu tenho que pedir uma autorização, que eu vou falar isso depois, tá ok? Primeiro, nesse primeiro momento, eu só quero estabelecer a diferença com vocês, tá? Então, lembrando, se eu vou utilizar um espaço público, um bem público de uso comum e vou utilizar ele de forma regular, a depender da intensidade, fugir um pouquinho ali do dia a dia, eu vou precisar informar o ente, não pedir autorização, tá bom? Agora nós vamos para a próxima classificação. Qual é a nossa próxima classificação? Bem de uso especial. Gente, o bem de uso especial, tanto bens do Estado, imóveis quanto móveis, eles recebem esse nome porque eles têm uma destinação especial.
eles não estão ali à disposição do particular, do munícipe, do cidadão, como os bens de uso comum, mas eles são utilizados para um fim específico. Qual é, professor? Prestação de serviço. Exemplo, o prédio da biblioteca estadual, biblioteca nacional, biblioteca municipal. O prédio é um bem de uso especial que é destinado ali para abrigar a biblioteca, os computadores que estão ali, bem de uso especial, o veículo da prefeitura que é destinado para locomoção, transporte do prefeito, por exemplo. Então, é um bem de uso especial. Nós temos aí as escolas, o fórum aqui da nossa comarca, museus, o prédio que é sede da prefeitura, o prédio que é sede da Câmara Municipal. Todos eles têm uma destinação especial e todos eles vêm para o interesse da coletividade, mas eles não são bens de uso comum do povo. Presta bastante atenção. Olha só, eu vou dar um exemplo para vocês. Já aconteceu comigo. Quando eu entrei para a administração pública, isso eu era bem novinha, eu lembro até hoje, eu ainda estava cursando a faculdade de Direito. E eu nunca vou esquecer que chegou um rapaz lá no balcão, lá do Poder Legislativo, gente, com uma pasta, um monte de papel, processo. Eu não sei se na época ele era advogado, se ele não era, não sei. Sei que ele chegou muito bem, né, apresentado, chegou lá no meu balcão, estava aberto, aí ele chegou e falou assim, mocinha, eu quero que você... Essa copiadora aí está funcionando? Que era lá na repartição de trabalhar. Eu falei, sim, senhor, tá. Então, eu preciso ir ali até fora, que era ali pertinho, eu preciso que você tire umas cópias aqui para mim. Tem como você tirar umas cópias aqui para mim, fazendo favor? Gente, era bastante coisa. Eu falei assim, eu falei, moço, eu não posso fazer isso. Ele, como que não pode? Eu falei, não, porque essa impressora aqui, ela é utilizada no processo legislativo e tal, né? Eu não posso usar ela para fins particulares. Ele falou assim, minha filha, isso aqui é do povo, isso aqui pertence ao povo, eu sou o povo, isso aqui é do povo. Bem, tadinha de mim, naquela época eu não sabia diferenciar ainda, né? Eu não tinha estudado direito administrativo. Mas se fosse hoje, eu ia chegar para esse colega e dizer assim, olha, esse bem aqui não é um bem de uso comum, isso aqui é um bem de uso especial. A destinação dessa impressora é uma destinação certa. Ela não pode ser utilizada para fins privados. Se você quer utilizar um bem público para fins privados, você vai ter que ter ou uma permissão de uso, ou uma concessão de uso, ou uma autorização de uso, né? É nessa situação. Enfim, o resultado da história, ele não utilizou a impressora, tá, gente? Eu não sabia justificar, mas eu sabia que não era correto. E assim eu não deixei. Então, bem de uso especial, ele tem uma finalidade certa. Se eu pegar esse bem de uso especial e utilizar ele para outra destinação, lembra, vai caracterizar desvio de finalidade. Alguém vai ser responsabilizado. Vamos imaginar um prédio de uma escola. Prédio de uma escola, funciona uma escola. Ah, eu sou a diretora da escola. Olha, durante as férias eu vou pegar esse prédio aqui, essa quadra aqui, vou alugar para festa particular. Quem quiser vir fazer festa particular aqui, pode vir, é da comunidade, vamos usar. Não, tá? Se o prédio ele tem uma destinação educativa, de formação de cidadania, e todas as ações ali daquele espaço têm que ser direcionada para isso. Qualquer coisa que desvirtua pode descaracterizar a finalidade e incorrer num desvio aí e ter problema de responsabilização, ok? Então, o que eu tenho para falar dos bens públicos de uso especial e os bens públicos de uso comum? Tanto os bens móveis quanto imóveis. Gente, presta atenção. Eu digo que esses bens estão afetados. É o Instituto da Afetação, tá? A afetação.
Professor, o que significa isso? Significa que os bens de uso comum e os bens de uso especial, eles têm destinação certa, eles têm uma finalidade. E esses bens, como eles estão sendo utilizados, um pela coletividade e o outro para a prestação de serviço público, eles não podem ser alienados, porque eles estão afetados. Olha só, se eles estão afetados, eles não podem ser alienados. E o que são bens afetados? São bens ou que estão sendo utilizados pela coletividade, bem de uso comum, ou estão sendo utilizados para uma prestação de serviço público, bem de uso especial, ok? Fechou? Então, isso é afetação. Bens de uso comum ou bens de uso especial que possuem uma destinação, uma finalidade específica e, por isso, eles não podem ser alienados pelo Estado, eles não podem ser vendidos. Professora, mas se o Estado decidir vender um dos seus bens, para ele vender, ele tem que desafetar. O que é isso? Tirar a finalidade do bem. Se eu tenho um prédio de uma escola, esse prédio está comprometido, a escola está funcionando, ele ainda está afetado. Eu aqui, prefeita, sou prefeita do município aqui, eu quero vender esse prédio. Eu vou vender esse prédio. Então, você tem que desafetar, tirar a destinação dele, vai tirar a escola dali, vai mandar para um outro prédio, aí você desafeta. Olha, nome estranho, né, minha gente? Mas é o termo correto, viu? Tem que desafetar. Ou seja, tirar a destinação dele. Porque aí, meus amigos, eles vão deixar de ser ou de uso comum ou de uso especial e vão ser chamados de bens dominicais. O que são bens dominicais? São bens sem destinação. Eles têm apenas a função patrimonial de gerar riqueza para o Estado, aumentar o patrimônio do Estado. Então, os bens dominicais são os bens desafetados, sem destinação, o que a gente chama de desconsagração. Significa que um bem desafetado, ele pode ser vendido, ele pode ser alienado, tá? Professor, é possível então vender um pedaço de rua, um pedaço de calçada, um local onde funcionava uma praça? Sim, é possível. Vamos pensar num exemplo aqui, vamos imaginar, não tem aquele espaço onde funcionava a rodoviária nossa ali, bem na região central? A rodoviária mudou e ficou aquele espaço ali. Na verdade, eu nem sei se... Eu acho que aquele espaço ali é do poder público, sim, tá? Então, vamos imaginar aquele espaço ali é do poder público, do município. Se o município entendesse que ali não daria um projeto viável para nada, eu tenho ali um bem desafetado, que ali já não funciona mais nada. Então, ele pode vir a promover a venda daquele espaço. Eu já vou explicar como que isso ocorre. Uma coisa que meus alunos sempre perguntam, e eu fiz questão de deixar, são as terras devolutas. Olha só, nós temos terras devolutas e temos as terras reservadas para os indígenas. Aquelas reservas indígenas, tá? Elas são bens de uso especial, porque tem destinação específica. E as terras devolutas, professoras? As terras devolutas, meus amores, são aquelas terras que não estão sendo utilizadas pelo Estado. Então, como elas não estão sendo utilizadas pelo Estado, elas são consideradas dominicais, mas elas ainda pertencem, Estado que eu estou falando da União, elas ainda pertencem, tá? Deixa eu admitir mais uma pessoa aqui, elas ainda pertencem à União, tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para receber. Mas elas são consideradas bens dominicais. E aí tem uma curiosidade que eu não sei se eu já comentei com vocês. Eu gosto de entender a origem das palavras. Eu fiquei uma época curiosa para entender por que terras devolutas. Por que essa expressão? Da onde que nasceu terras devolutas? Gente, a expressão terras devolutas, olha só, uma curiosidade. Surgiu assim, lá na época das capitanias hereditárias, né? Quando o Brasil foi dividido em capitanias e
pedaços de terra aí foram entregues aos portugueses para promover a colonização, a expansão do território, né, para impedir invasões. Então vamos povoar aqui, vamos encher de português. E o rei, ele de Portugal, ele entregou várias terras. Aí eu imagino a seguinte historinha. Imagina que o rei está lá em Portugal e aí ele chega para o seu secretário, lá para o seu ministro e fala assim: e aí, João, como é que tá as terras lá que nós... Eu não sei fazer o sotaque português, né, gente? As terras que nós aí presenteamos os nossos amigos portugueses, como é que tá? Aí fala, vixe, rei, as terras foram devolutas, ou seja, as terras foram devolvidas. Aí ele falou, mas por quê? Porque eles não tiveram interesse em continuar, não deram finalidade nenhuma para ela. Aí vem a expressão terras devolutas, terras sem finalidade, terras sem utilização. Por isso essa expressão. Então, as terras devolutas da União, elas são consideradas bens dominicais. Então, elas são passíveis de venda, por exemplo, porque elas têm uma função ali patrimonial, elas não estão sem destinação especial. Não é à toa também que muitas questões de terra, de assentamento, sempre ocorrem em terras devolutas. Por quê? Porque é mais fácil negociar, porque já sabem que elas são passíveis de alienação. Tá? É muito melhor do que invadir um espaço de uma escola, por exemplo, que elas estão afetadas, né? Os bens, o bem destinado à escola está afetado, não é possível vender. Tá ok? Então, os bens dominicais, o exemplo, as terras devolutas ou qualquer bem que não esteja sendo utilizado para o Estado, ele tem uma função patrimonial, por isso eles podem ser alienados. Mas é simplesmente não está sendo utilizado, eu já vou alienar. Ah, eu, prefeito, estou vendo aí que tem um monte de imóvel parado, vou alienar. Não, não é bem assim. Existe todo um procedimento para se vender um bem público. Gente, tá tudo bem, né? Tô seguindo o baile, tá? Então, uma das questões é a alienação. Aqui, ó, no material de vocês, lá eu coloquei sobre alienação. Vou colocar aqui para vocês poderem ver também. Aqui, ó. A alienação está bem aqui no material de vocês, ó. A alienação. Vou deixar aqui um pouquinho para vocês pararem de olhar para mim. Essa belezura. Vamos olhar um pouquinho aqui para o meu mapinha esquemático. Gente, ficou lindo. Eu achei super lindo, tá? Esse resumão ficou bacana. Mas tem que fazer uma correção aqui, que eu acabei de ver, ó. Vamos lá, alienação. Então, se o Estado ele precisar vender um bem, que bem, amores? Bem dominical. Um bem desafetado. Ou seja, foi desconsagrado, não possui destinação, não está sendo utilizado. Agora, se o Estado ele quer vender um bem, ele vai ter que seguir algumas regras da Lei de Licitações e Contratos, a Lei 8666 de 1993. Primeiro, demonstrar o interesse público. Não é porque está parado, não está sendo utilizado, que vai vender. Não. Por que vai vender? Lembra que nós estudamos? Os atos eles precisam ser motivados. Então, qual é a motivação? Demonstra para mim o interesse público, a finalidade pública. Gente, os argumentos existem vários. De repente, o bem só está gerando despesa para manutenção, está sendo invadido, está deteriorando, ele está tendo perda patrimonial, sabe, perda econômica, o valor do bem está sendo diminuído, um veículo, seja lá o que for, o veículo está parado, cada ano que passa ele deprecia, está sofrendo muita depreciação, então tem que ter uma justificativa. Ou se vai utilizar esse valor para investir em outro bem, mas tem que ter uma justificativa. E essa justificativa é sempre o interesse público, tá ok? Ah, eu quero vender esse bem porque quem construiu esse parque foi meu adversário político e eu olho para esse parque, é a cara do meu adversário político, ele fica aí o tempo todo enchendo a boca para falar que é da gestão dele e é por isso que eu vou vender. Não, não é possível, porque isso fere o princípio da impessoalidade, né? Isso fere o princípio de pessoalidade, está tomando isso como algo pessoal, não é possível.
Então, além de demonstrar interesse público na venda, tem que ter uma avaliação prévia também. Tem que promover, se é um bem que tá com uma destinação, tem que desafetar esse bem, promover a desafetação, tá? Se o bem já é dominical, não precisa. Agora, precisa, no caso de bens imóveis, precisa de autorização legislativa. Vai ter que ter um projetinho de lei, de iniciativa do Poder Executivo, indicando tudo isso aí, demonstrando o interesse público, qual bem, localização, colocar em votação, para ter essa autorização legislativa, tá? Por que isso, professor? O sistema de freios e contrapeso tem que submeter ao crivo do parlamento para não sair aí dilapidando o patrimônio do Estado. Então, tem que passar pelo crivo os bens imóveis. Após todo esse procedimento, vai se realizar uma licitação, que eu não vou explicar o procedimento, que nós vamos ter uma aula à parte sobre isso. Vai fazer uma licitação, gente. Licitação, modalidade leilão, se for bens móveis, tá? Que é o leilão que vocês já conhecem aí, que já ouviu muito falar. E um outro que não é do dia a dia de vocês, ó, faltou um izinho aqui, é a concorrência para o caso de bens imóveis, tá? É uma modalidade de licitação. Ela é uma das mais burocráticas e exigentes da licitação. Tem que apresentar um rol de documentos, tá? Tem todo um procedimento para ser realizado quem quer adquirir um bem imóvel. Agora, tem exceções quando o Estado vai vender um bem? Tem, essa é a regra. Todo aquele que quiser comprar um bem do Estado, ou vai ser por meio de leilão ou por meio de uma concorrência. Vai ter que passar por uma licitação, leilão ou concorrência. Agora, existem duas exceções previstas aí, que está aqui também no material de vocês, ó. Tá aqui. Pronto. É chamado investidura, que está lá na própria lei 8666, ou retrocessão, tá? E o que significa investidura e retrocessão? Gente, marca retrocessão. Retrocessão, vou até colocar em vermelho, coloca aí no material de vocês em destaque, alienação, exceção, chama-se retrocessão. Por quê? Vou explicar para vocês. A regra, se eu quero comprar um bem imóvel, tem que passar por uma licitação igual todo mundo. Princípio da isonomia, princípio da impessoalidade, tá? Igualdade de direitos para todo mundo. Entra aí na concorrência. Tranquilo, mas tem duas exceções. Primeiro caso, retrocessão. O que é retrocessão? É o direito que o desapropriado tem de comprar novamente o imóvel dele. Vou explicar. O imóvel foi desapropriado. Vou explicar como é que isso acontece. Eu, Antonieta, tenho um imóvel, tenho lá minha casinha lindinha, bonitinha. Um belo dia o município desapropria a minha casinha. Fala assim, olha, aqui na sua casinha agora vai ser uma creche. E me indeniza. Tristinha, saio, amo minha casa, cresci ali a vida inteira na minha casa, amo de paixão, mas não teve jeito. Perdi minha casa, agora o proprietário é o Estado. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada da creche. Vou procurar saber e descubro que a prefeitura fez um novo estudo e decidiu construir a creche em outro local. Mas para ela construir a creche em outro local, porque ficou viável naquele... O meu solo lá da minha casa não era bom. Imagina alguma coisa assim. Ela vai ter que colocar à venda o imóvel desapropriado. Ela vai vender. Está desapropriado. Não tem destino. É de propriedade do Estado, ele vai vender. Eu posso invocar o direito de retrocessão, ou seja, eu tenho direito, eu tenho preferência na compra. Antes de fazer esse procedimento todinho aí de concorrência, eu quero reaver o meu imóvel. Qual é o preço dele? Eu tenho preferência na aquisição. Então, a preferência é minha. Eu vou ser a primeira a dar oferta. A procurar o preço justo, eu vou ser a primeira. Isso se chama retrocessão. Por quê? Porque eu fui desapropriado, o imóvel era meu e eu passei por uma desapropriação. Então, eu tenho direito. Isso é retrocessão. A outra situação chama-se investidura. Está lá na 866.
Como é que funciona a investidura? Vou dar um exemplo. Imagina que o Estado, a União, está construindo uma usina, uma grande construção, usina que leva anos, né? E para isso ela constrói umas casinhas ali para que os trabalhadores, os empreiteiros vão ter que morar ali, porque a usina normalmente é tudo muito longe, vão ter que ficar ali. E vocês sabem que normalmente quando tem essa construção de usina, começa a se tornar um vilarejo. E aí as pessoas vão morando naquelas casinhas, os trabalhadores terminam a usina, os trabalhadores estão ali, já se adaptaram, vão ficar ali. Aquelas casas não tem serventia mais nenhuma para o Estado. O Estado fala assim, ó, vamos vender essas casinhas aí, vamos colocar à venda. Vamos colocar esses imóveis aí à venda. Gente, as pessoas que estão nessa casinha podem invocar o direito de investidura. Por quê? Porque eles já estavam ali, eles estavam a utilizar aquelas casinhas e ali eles ficaram. Então, já que vai vender, a preferência deles, tá? São as duas situações que eu tenho hoje na lei no caso de alienação, tá ok? Isso porque a gente está no assunto bens públicos. Agora a gente já está caminhando para a finalização. Gente, não durma. Se tem alguém, eu tenho certeza que tem alguém que está deitado aí no colchão, ou inveja, né? Ou inveja. Não durma, criança. Você vai perder a melhor parte, tá? Esse é o nosso dia a dia. Se você falar para mim que só direito penal que é o dia a dia, não é só carnificina que é o dia a dia, não, meus amores. O uso de bem público é mais dia a dia do que direito penal, tá ok? Embora o mundo esteja muito perigoso mesmo, tá? Direito administrativo está em pauta agora, porque quando se discute competência de prefeito, de governador, de presidente da República, em termos de saúde, decreto, restrições, e nós estamos falando tudo de direito administrativo. Direito administrativo está na moda agora, tá? Agora, para a gente poder finalizar, nós vamos falar um pouquinho do uso do bem público, tá? Como que é esse uso do bem público? É quando eu quero utilizar o bem público para fins particulares. Eu vou ter um proveito particular diferenciado que os outros não vão ter. A praça está ali para todo mundo fazer o seu lazer, mas eu não quero utilizar a praça para lazer. Eu quero vender as minhas miçangas. Eu quero gerar renda utilizando o bem público de uso comum, que é da coletividade. E eu quero usar isso de forma privativa. Eu quero utilizar o espaço da calçada para colocar as cadeiras do bar. Calçada não foi feita para mesa de bar, ela foi feita para que os pedestres possam transitar com segurança, né? Eu quero utilizar o espaço da rua para colocar uma lanchonetezinha ali no pedacinho da rua. Eu quero utilizar, eu estou com uma obra na minha casa e o espaço do meu terreno é pequeno, então eu quero utilizar a calçada e quero utilizar a rua para colocar o maquinário, para colocar areia, tá? Tijolos. O que você está fazendo? Você está utilizando um espaço público, um bem público de uso comum, fora da normalidade dele, tá? Tudo isso tem regra. Professor, eu queria vender. Como é que faz? As pessoas sempre perguntam. Eu queria tocar cantina lá perto da escola, lá da minha casa. Como é que eu faço? Quando você está usando, quer tocar uma cantina dentro da escola, o que você está fazendo? Você quer utilizar um bem de uso especial, vai raciocinando. Um bem de uso especial com a finalidade educativa para você obter lucro ali daquela cantina. Então, como é que eu faço, professora? É isso que nós vamos discutir agora. Quando eu quero utilizar um bem público para fins privativos, quero a praia. Gente, a praia, aquele espaço da praia ali, da areia, é o quê? O calçadão. Gente, saudade da praia, lembrei agora.
que é aquilo ali? É um bem de uso comum da coletividade, mas eu quero vender minha arte, eu quero vender água de coco, eu quero montar um quiosque. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, os últimos minutos que a gente tem aqui da aula, tá ok? Então, vamos lá. Existem 3 grandes categorias. Gente, elas se fracionam em 7 menorzinha, tá? Então, eu trouxe para vocês as 3 principais classificações. E aí, eu acho e eu recomendo que vocês peguem uma doutrina e depois leia com mais profundidade. Não é possível a gente abordar tudo, até mesmo porque é cansativo. É claro que a gente tem que reconhecer que está aqui eu sentada, eu já estou mexendo minha perna aqui de todos os lados, e eu sei que vocês ficam incomodados, vocês ainda podem levantar e sentar, que vocês ficam com a câmera desligada. Ninguém faz um ato de bondade de ligar a câmera para mim, né? Pelo menos para dar um oi, fica todo mundo aí só com os nomes, mas tudo bem. Então, assim, eu não consigo abordar tudo sobre bens públicos, então eu recomendo que vocês deem uma lida, tá? É um tema bastante cobrado e é o dia a dia. Sempre tem um vizinho para perguntar, né? Sempre tem alguém querendo saber e é um tema muito importante. Então, para a gente poder finalizar, eu vou explicar como que se dá a utilização desse espaço. A primeira, eu trouxe 3 grandes categorias para vocês, para a gente poder discutir, que são as mais utilizadas. Eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhadinha onde que está no material, e aí eu volto. Olha aqui, ó. Uso do bem público, autorização de uso, permissão de uso e concessão de uso, tá? Eu vou falar agora com vocês sobre a autorização de uso, tá? Ela é diferente. Lembra do que eu disse do bem de uso especial, de bem de uso da coletividade, bem de uso comum, as praças, as ruas? Eu não preciso de autorização se eu vou utilizar esse bem dentro da normalidade, tá? Não preciso. Às vezes, se eu for fazer uma passeata, alguma coisa, que eu vou transitar num número maior de pessoas, eu não tenho que pedir autorização, mas eu vou ter que informar por questões de segurança e organização, até mesmo do trânsito, não tumultuar. Agora, eu quero utilizar a praça, eu quero utilizar a calçada para fins privativos, mas é fins privativos de curta duração, tá? Eu quero promover uma venda, uma divulgação do meu trabalho por 2 semanas ali, com uma estrutura maior de arte, de venda, seja lá o que for que eu deseje explorar privativamente aquele espaço. Um exemplo, estou com uma obra grande na minha casa, não tem aonde colocar o maquinário, os entulhos são vários, eu vou ter que utilizar a calçada, um pedaço da rua, ou então eu tenho um bar, vamos supor que o Covid acabou, tá tudo lindo, olha, o Brasil tá livre do Covid, não, foi inventar uma vacina, graças a Deus isso vai acontecer, e tá tudo voltou à normalidade, eu quero abrir o meu bar, eu quero fechar a rua temporariamente para fazer uma festa ali, como a gente já viu muito acontecer na nossa cidade por aí afora. Então, se você quer usar temporariamente um espaço de forma privativa, você vai precisar de uma autorização, tá? O nome é autorização de uso, quando você quer temporariamente. O que você tem que saber é que essa autorização ela pode tanto ser gratuita quanto ela pode ser onerosa, tá? Ela pode ocorrer, vai depender da regulamentação local. Tem município que cobra taxa, outro não, mas você vai precisar de uma autorização e já vou explicar um pouquinho mais. Agora, se você quer explorar um espaço público, um bem de uso comum, ou até mesmo de uso especial, depender aí, a cantina, por exemplo, alguma coisa assim, de forma privativa, embora seja temporária, você vai fazer isso por um longo período, você vai precisar do que nós chamamos de uma permissão de uso.
Qual é a diferença? No final não acaba sendo autorização? Sim, mas a permissão de uso, ela é mais burocrática. Eu vou falar isso quando eu for falar de serviço público, tá? Então, a permissão de uso, ela tem uma longa duração. E aí, você vai precisar dessa permissão. Ela também pode ser onerosa, como ela também pode ser gratuita. Normalmente, meus amores, ela é onerosa e é um processinho de licitação que você vai ter que apresentar documentação, você vai ter que pagar para estar daquele espaço. Carnaval, por exemplo, normalmente é permissão de uso. Tem todas essas questões ou autorização. O que essas duas têm de diferente? As duas são temporárias, mas uma é de curta duração e a outra é de longa duração, tá ok? Agora, o que elas têm em comum? Ambas podem ser onerosa ou gratuita, vai depender da regulamentação, e ambas dependem do poder discricionário da autoridade. No nosso exemplo, o prefeito. O que isso significa? Ele vai analisar a conveniência e oportunidade. Você pode pedir, mas você pode não levar. Você não vai receber a sua autorização. Porque você vai usar um espaço público ali, um bem de uso comum. Vai analisar se é conveniente e oportuno. E pode acontecer ainda de você receber a autorização de uso ou a permissão de uso, mas você tem que estar ciente que ela é a título precário. O que é a título precário? Você vai montar o seu churrasquinho ali, você tem a permissão ou a autorização para funcionar. Você faz um investimento lá no seu churrasquinho, lá naquele carrinho de churrasquinho, você compra ele em 30 vezes, topíssimo das galáxias, tá? Você compra ele em 30 vezes. 12 meses depois que você ganhou a autorização ou a permissão de uso, ela é revogada, porque não tem mais interesse para a administração. Aí você diz assim, quem vai arcar com prejuízo que eu nem paguei o carrinho do espetinho? Gente, permissão e autorização não gera indenização, tá? Então vai ficar no prejuízo. Cuidado com o tamanho do investimento. Você pega, ganha uma autorização, uma permissão para funcionar como é que fala? Aquelas lanchonetezinhas, aqueles trailer. Poxa, tô com autorização, uma permissão bacana demais, top demais. Comprei um trailer super massa, lindo, pintei. Daqui 1 ano e meio, a prefeitura revoga por conveniência e oportunidade, porque entende que está muito tumultuado, ou vai fazer uma adaptação, não gera indenização, tá? Não gera indenização mesmo, tanto a autorização quanto a permissão, tá? Isso daí é passível. Agora, é diferente, olha só, da concessão de uso. A concessão de uso também é uma autorização, tá? Ou seja, para que explore um bem público, seja de uso especial ou um bem público de uso comum, privativamente. Só que na concessão, assim, a administração pública, ela tem um grande interesse na exploração dessa atividade. Embora você vá explorar essa atividade, você vai explorar privativamente, mas a administração pública tem interesse na sua exploração da sua atividade privada, porque ela também vai tomar proveito disso. E normalmente na concessão de uso, o investimento é maior, tá? Porque o Estado ele tem interesse. A concessão de uso, ela também tem prazo determinado, ela também é de longa duração, assim como a permissão. Só que a diferença é que, como o Estado ele tem interesse na exploração dessa atividade que você vai fazer, vai ser realizada uma licitação, você vai participar e, com certeza, o seu investimento vai ser maior, tá? Pode ser de grande magnitude ou pouco. Por exemplo, um parque. Um parque na beira da praia, alguma coisa assim, algo maior que vai demandar um investimento maior. Por isso ela é celebrada por meio de um contrato
tem tempo determinado, é um tempo curto, é um tempo determinado, e se houver o rompimento desse contrato, aí é passível discutir uma indenização. Vamos imaginar uma concessão de uso para quiosque na beira da praia, numa cidade turística. Se for uma concessão que teve uma licitação e, sei lá, pode explorar o espaço ali por 20 anos, 15 anos, 10 anos, seja o que for, aí vai depender da regulamentação, e você faz um mega investimento no quiosque, né? E esse contrato for rompido, tem direito à indenização. Olha a diferença. E essa concessão pode ser parque de diversão, pode ser área para restaurantes em aeroportos, zoológico, tá? Áreas de mercados, um local destinado para funcionamento de bares, restaurantes, e cidades turísticas acontece bastante. Agora sim, gente, a concessão de uso, como ela é um contrato, e normalmente é um contrato de longa duração, contrato de 10, 15 anos, as pessoas têm que entender que, vamos imaginar que eu consigo uma concessão de 15 anos, isso é um caso concreto, tá? Para um quiosque na beira da praia, numa cidade turística. Isso aí é um caso concreto, agora recente, salvo engano, 2017, tá? 2018 aconteceu isso. E aí é a barraca, né, da Tutu. Eu fiquei bem conhecida, não é da Joelma do Calypso, não, gente, é da Tutu. A barraca da Tutu. E eu fiquei bem conhecida ali como a barraca da Tutu. E eu venho a óbito. E meus filhos, eles querem o direito de continuar com a barraca da Tutu. Gente, Antonieta faleceu, acabou o contrato, não transmite. Não tem que se falar em herdeiro, né? Os herdeiros vão ficar com a marca, com a logo, mas acabou o contrato. Não há transmissão, causa morte, essas coisas, nada disso por herança, não tem isso, tá? Por que eu tô falando isso? Eu não lembro. Tem uma cidadezinha do Nordeste que, assim, os quiosques, eles eram bem conhecidos. Que a gente sabe, nessa cidade turística, tem o quiosque do João, Rio de Janeiro é bem conhecido lá, o quiosque, a barraca do PP, né? Ali onde tudo começou, a questão do PP ali no posto 2, lá da Barra, tem tudo isso. Mas vamos imaginar imaginar não, isso é um caso concreto no Nordeste, a população pediu ali, o que os vereadores eles fizeram? Eles editaram uma lei dando o direito de sucessão daquele espaço da praia. Ou seja, a barraca da Tutu, quando ela faleceu, o filho dela assume e assim por diante, perpetuou. Gente, Ministério Público derrubou na hora, é um bem público, não tem como, não tem uso capião, não tem penhora, não existe essa modalidade, tá? A lei foi declarada inconstitucional. Quer utilizar é por meio da concessão. Faleceu, perdeu. Então você tem que entrar numa nova concessão para você conseguir novamente aquele espaço, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para tratar com vocês. Não, acho que eu tratei tudo que era essencial. Falei para vocês que ia ser mais ou menos 1h15. Então, assim, o que eu tinha para falar para vocês de bens públicos, o básico, assim, para vocês terem uma boa noção, tá? Agora, se eu quero uma permissão e agora a gente começa a entender que se eu quero uma permissão, se eu quero explorar um espaço de bem público de uso comum, de uso especial, eu vou precisar, no mínimo, de uma autorização, ou de uma concessão, ou de uma permissão. E aí, diante disso, a gente começa a entender por que tem aquelas fiscalizações, que aquela pessoa que está vendendo docinho, bem conhecida na 25 de março, né? Mas a gente já viu aqui na nossa cidade aquelas fiscalizações que vêm e retira as pessoas da calçada que estão vendendo suas meias, que estão ali vendendo um suquinho, até mesmo aquele que nem está com espaço fixo, né? Ele não está com espaço fixo ali parado, ele está com a caixinha andando para lá e para cá, ele é impedido de continuar. Por quê? Porque ele não está utilizando a calçada para a finalidade que é destinada a todos, ele está usando
um bem público de uso comum para fins privativos. Eu não sei se vocês estão compreendendo como é que funciona essa questão. Eu querer, por exemplo, eu vendo bolo, eu vou chegar lá na escola e falar assim, olha, eu vou montar aqui dentro do espaço da escola, aqui para o lado de dentro, uma barraquinha, vou colocar aqui para vender o meu bolo porque as crianças estão gostando. Não, não é possível, porque você vai precisar de uma autorização, pelo menos uma autorização da prefeitura para você estar ali. E é por isso que às vezes as pessoas dizem, olha, eu fui até a prefeitura e a prefeitura não me autorizou. Ou seja, a gente já sabe que essa autorização e a concessão é um ato precário e discricionário, ou seja, vai ser analisada a conveniência e oportunidade. Olha, eu vou autorizar você a montar aí a barraquinha de bolo aí, porque nós estamos sem cantina. Eu vou dar uma autorização temporária para você aí, para você funcionar de curta duração essa semana só, porque a gente já está resolvendo. Seria mais ou menos assim. Mas é lógico que essas autorizações, às vezes a gente pensa que é só chegar lá e pegar um visto do prefeito. Não é. No caso, por exemplo, de alimentos, é pior ainda, porque tem várias regras da vigilância sanitária que precisam ser seguidas. E a partir do momento que eu consiga essa autorização, essa concessão, essa permissão, que eu tenha aquele registro ali na prefeitura, eu vou sofrer a fiscalização da mesma forma e vou ser multada da mesma forma, tá ok? Amores, o que eu tinha para falar para vocês sobre bens públicos por hoje é só. Eu não vou ficar me estendendo porque eu sei que é cansativo demais. Recomendo assistir novamente essa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, querer tirar aqui, ó, essa dúvida no celular dessa professora, pode mandar o seu questionamento, tá? Eu acho que a nossa próxima aula vai ser sobre serviço público, porque como eu já falei de concessão e permissão, eu quero falar um pouquinho mais sobre essas duas modalidades, como que elas ocorrem. Tem até uma lei específica para isso. Eu acho que provavelmente nossa aula vai ser sobre isso, né? Nós temos aí mais uns 3 encontros. Uma aula eu abordo o serviço público, outra licitação e outra contratos, e aí a gente encerra nosso conteúdo, tá? Vamos tentar fazer assim. Então, o que eu tinha para passar hoje para vocês, não vou trabalhar outro conteúdo, é cansativo demais, era isso. Lembra, se você ainda não fez a atividade lá do portal, que está lá sobre organização da administração pública, tá? Salvo engano, tem 2 tentativas, é só até agora sexta-feira. Aproveita esses últimas horas aí da nossa aula, a última hora, e faça essa atividade, tá bom? Porque ela vai encerrar e conta como atividade da parcial 2, ok? Beijo no coração, muito obrigada pela presença de vocês. E a gente se encontra na próxima quarta-feira, ok? As aulas gravadas de organização estão disponíveis lá, tá? Acho que são 4 partes, viu? Porque o conteúdo é extenso. Beijo e até mais, viu? Tchau. Tchau.